com a ajuda eterna, vamos estudar mais na Paraxá. Dessa vez vamos estudar Paraxá Nassau. Essa é a 35ª porção da Torá. Está no livro de Bemidbar, no capítulo 4, no versículo 21 em diante. E assim está escrito: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, et rosh binei Gershon gan echem leveit avotam lemishvohotam. Traduzindo, e falou o Eterno a Moshe dizendo: faça os censos dos filhos de Gershon, também deles pela casa de seus pais, segundo as suas famílias. A palavra Nassau significa faça. Essa tradução que está aqui na Torá, tá, levanta, mas não é levanta, é faça. O Eterno, desde a Paraxá passada, vem mandando Moshe fazer levantamento ou censo dos filhos de Israel. Na Paraxá passada, o Eterno mandou Moisés fazer censo de todos os homens que podiam ir à guerra. E também fez da casa dos levitas, quantos levitas existiam na época. E aqui nessa Paraxá, Nassau, é para fazer dentro das famílias dos levitas. Como eu expliquei na Paraxá passada, os levitas não eram todos da mesma família. E aqui o Eterno manda Moisés fazer o censo pela casa de Gershon, que é o filho mais velho de Levi. Para se entender melhor, Levi foi o terceiro filho de Jacó. E Levi teve o filho mais velho dele era o Gershon. Depois do filho mais velho veio Keat ou Kerat. Depois o terceiro, que era Merari. E depois a quarta, que era uma mulher, que era Joquebed. Jacobed, está escrito nas Bíblias, das traduções. Jacobed ou Joquebed era a mãe de Moisés. E o pai de Moisés era filho de Keat ou Kerat, pois o pai de Moisés era Arão. E então assim foi feito o pedido que o Eterno fez a Moisés, que separasse as famílias, ou seja, a família dos Gershonitas, filho de Gershon, dos Keatitas, filhos de Keat, dos Meraritas, filhos de Merari. Então o Moisés ele entra com Arão e os sacerdotes na casa de Keat, e os Keatitas são os primeiros a ser citados na Torá. Por que é citado em primeiro lugar? De acordo com os nossos sábios, que é porque que os Keatitas eles eram mais dedicados ao Eterno, às coisas do Eterno, enquanto as outras tribos dentro da casa de Levi eles não eram tão dedicados quanto a tribo de Keat. Não que eles não eram dedicados, sim, eles eram dedicados, mas não tão quanto a casa de Keat, os Keatitas, os Keratitas, os Keratitas, como quiserem falar. E então o Eterno manda Moisés fazer o levantamento do censo ali e distribuir as funções entre eles. E ali foi distribuída as funções entre as casas dos levitas. E então sobrou para a casa dos Keatitas cuidar dos utensílios da casa do Eterno, da menorá, da arca da aliança. E os filhos de Moisés e de Arão também entra nessa contagem, pois o Arão entra como sumo sacerdote e os filhos dele sacerdotes. E os filhos de Moisés, cita o Flávio Joséfo, que tomavam conta da casa do tesouro, e dentro desse local guardava os utensílios sagrados também. A tribo de Levi era dividida também em 4 partes.
dividindo assim também os queatitas, pois Moisés e Arão com os levitas não ficavam junto com os queatitas, com os que tomavam conta dos utensílios sagrados da casa do Eterno. Os queatitas eles levavam a arca da aliança nas costas, todos os utensílios do Eterno eles que cuidavam. Onde ia, eles que tinham que estar tomando conta dos utensílios. Não podia se perder os utensílios, pois era a responsabilidade deles. E todas as coisas eram levadas enroladas em tecidos para que não ficasse à vista de todas as pessoas, porque também eram coisas santas, não eram coisas que podiam ficar vendo a todo momento. Como a arca da aliança também andava sobre os 2 varões de ouro que colocavam no ombro de cada um dos membros dos queatitas ali, e era enrolada ela toda num manto, para que não ficasse exposta. Mas se você pegar as tribos, como está escrito na Torá, as tribos eram divididas nos pontos cardeais em volta do tabernáculo, as 4 pontas do tabernáculo, formando os pontos cardeais. E também a tribo de Levi, como foi dividida em 4 partes, também podemos ver a mesma formação. A oeste do tabernáculo ficavam os Gershonitas, ao sul do tabernáculo ficavam os Queatitas, a norte do tabernáculo ficavam os Meraritas, e ao leste do tabernáculo ficavam os sacerdotes, fazendo uma divisão e olhando paralelamente com as divisões das tribos de Israel, as 12 tribos que estavam divididas também. Cada agrupamento da tribo dos levitas ficavam junto com alguma das tribos que foram divididas da tribo de Israel, ou seja, cada um toma conta de um. Os levitas tomam conta das outras tribos, e também as outras tribos tomam conta dos levitas. Então foram divididos em 4 blocos das tribos de Israel, e também 4 blocos da tribo de Levi, dividida, formando assim um paredão de homens, homens de guerra e homens de santidade. Cada paredão que se formava um paredão de homens de guerra e um paredão de homens com a santidade do Eterno, que levava a santidade do Eterno, trazendo também tanto assim uma batalha material e também uma batalha espiritual. É isso que está simbolizando essas formações. E no meio, bem no meio, ficava o Mishkan, e dentro do Mishkan ficava a Arca da Aliança. E também tudo isso nós podemos olhar e ver que era esse agrupamento formava-se um corpo. O coração ficava a Arca da Aliança. Toda essa formação formava então um corpo só. Como se Israel fosse um corpo humano, pois um depende do outro e todos dependem de um, porque Israel é uma unidade só. Israel não é dividido. Quando Israel se divide, não é mais Israel. Por isso que a gente vemos em alguns textos da Torá, jamais no Taná, escrito Yeshurun, chama Israel de Yeshurun, porque Israel já estava se dividindo. Mas Israel só é Israel quando está completo, estão todos juntos, aí é Israel. Tirando disso, não é Israel. É tribo de Judá, é tribo de Benjamim, cada um tem sua tribo, mas não é Israel. Israel só é Israel quando está junto. E o Eterno um dia está profetizado em Oséias capítulo 6, que o Eterno um dia vai restabelecer a nossa terra, vai restabelecer nosso povo, e nós seremos um. Como o Eterno é Errad, nós seremos um povo só. O Eterno só tem um povo, não tem mais de um povo. Não adianta nós tentarmos inventar histórias, desculpas para podermos dar
validade a outros povos, outras nações. Porque tem muita gente boa dentro daquela religião, dentro daquela nação. Não é Israel. Se for Israel, o Eterno vai retirar de lá e vai trazer para cá. Vai trazer junto para o povo dele, vai trazer junto para a terra dele. Isso é promessa do Eterno para com todo o povo de Israel. Dos 4 cantos da terra, o Eterno vai reunir todo Israel e vai trazer qual um montão para a terra de Israel. E lá nós teremos novamente um povo só, uma só herança nessa terra. E não existe outro povo do Eterno. Este é o povo que serve ao Eterno, que é o povo sacerdotal. Fomos espalhados entre as nações para sermos luz entre as nações. Uma semente espalhada em toda a terra. Somos sementes espalhadas por toda a terra para germinarmos e trazermos Torá para todos os povos. Mas muitos dos nossos povos se perderam nos tempos antigos, e hoje a maioria não se sabe nem quem são os descendentes de Israel. Onde está a casa de Israel? Ninguém sabe. Mas com todo esse estudo nós podemos ver que a tribo de Querate ou Querate foi aparentemente beneficiada, mas isso pelo zelo que os queratitas tiveram com as coisas do Eterno. E nós podemos entender isso lendo o livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 15. Assim está escrito: feliz é a pessoa que encontra sabedoria, a pessoa que adquire entendimento. Sua riqueza excede a prata, ganhá-la é melhor que o ouro, ela é mais preciosa que pérolas, nada que você queira pode comparar-se a ela. Vida longa está em sua mão direita, riqueza e honra na sua esquerda. Seus caminhos são agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Ela é a árvore da vida para aqueles que a alcançarem. Quem se apegar a ela encontrará a felicidade. Essa passagem está falando da sabedoria. O Provérbios vem citar a sabedoria que nós devemos ter quando nós formos diante do Eterno, quando nós formos fazer as coisas do Eterno, quando tivermos alguma coisa para prestar ao Eterno. Nós temos muitas coisas para prestar ao Eterno. A todo o nosso momento, a toda a nossa vida, nós temos que estar nos dedicando ao Eterno, buscando o Eterno, entendermos melhor as coisas do Eterno, procuramos fazer o bem, procurando sempre agradar ao próximo e evitando o mal, evitando o pecado. Isso que é dedicar um pouco ao Eterno. Então vamos estudar agora sobre Sotá, a lei de Sotá. No livro de Bamidbar, no capítulo 5, na quarta liar, está no versículo 11. Assim está escrito: e falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: o homem, quando se desviar de sua mulher e fizer contra ele falsidade de infidelidade, e se houver deitado com um homem, ou seja, outro homem, juntando-se e for oculto aos olhos do seu marido, e ela se tiver ocultado, sendo contaminada, e não houver testemunha contra ela, e ela não for apanhada no ato, e quando passar sobre ele o espírito, sobre o homem, o espírito de ciúme, e trará o homem a sua mulher ao sacerdote, e trará a sua oferta por ela, a 10ª parte de uma efa de farinha de cevada. Não derramará sobre ela azeite, nem porá sobre ela incenso, porque ela é oblação de ciúme, oblação memorativa que recorda a iniquidade. Quando um homem saísse de casa ou deixasse sua mulher durante o dia ou durante muito tempo, algum tempo, e ele desconfiava que ela tinha traído ele, mas ninguém tinha certeza, ou que ele apenas levantou ciúmes contra ela ou que ela fez ciúme nele, e ele não sabia se a mulher tinha mesmo cometido o adultério
ou se ele só estava com ciúme. Então o que ele deveria fazer? Ele deveria pegar essa mulher, levar diante do sacerdote, e ele levava a farinha de cevada, porém não podia derramar azeite nessa oferta que ia ser queimada no altar. Também não podia misturar o incenso nela, porque que era a oferta de ciúme. Ou seja, era uma oferta que não se sabia se era verdadeiramente pecado que a mulher tinha cometido, um adultério, ou se era apenas ciúme do marido. E o sacerdote fazia a mulher fazer um juramento diante do Eterno, e a mulher fazia esse juramento, e ele escrevia o nome do Eterno num livro, numa folha, num livro, e ele jogava águas amargas sobre as letras do nome do Eterno, com todo aquele dito, com aquelas maldições que ali estava escrito, que era o seguinte: se a mulher estivesse em pecado, o ventre da mulher ia inchar, e a mulher ia deslocar a coxa direita, e a mulher ia morrer. Isso se a mulher estivesse em pecado. E se a mulher não estivesse em pecado, ela ia dar muitos filhos para o seu marido. Esta era a lei de Sotá. Mas os nossos sábios dizem que essa lei nunca foi aplicada, mas existia essa lei. Mas os nossos sábios também perguntam por que foi feita essa lei se nunca foi aplicada. Primeiro, porque essa lei ela vem trazer um pensamento para o homem cuidar do ciúme. Tanto o homem quanto a mulher tinha que cuidar do ciúme, tem que cuidar do ciúme. O ciúme ele causa muitos problemas na família, causa até destruição dentro da família. O homem tem que ser muito confiante em sua mulher, em sua esposa, a mulher que o Eterno deu para ele. E a mulher também tem que ter confiança no esposo que o Eterno deu para ela. E ambos têm que ser verdadeiros, porque ambos seguem a Torá, servem ao Eterno, o Elohim de Israel. Então ambos têm que ser verdadeiros no seu coração, verdadeiros no seu agir, verdadeiros no seu pensar. E desse modo o Eterno inibe o ciúme, porque que era vergonhoso o homem levar sua esposa diante do sacerdote e desenrolar o cabelo dela, porque ela estava com a cabeça coberta e enrolado o cabelo dela ali, e era vergonhoso expor o cabelo dela diante de toda a comunidade ou diante do sacerdote, e isso era humilhante e vergonhoso. Então isso nunca aconteceu, devido ao homem evitar o ciúme e a mulher também evitar o ciúme. Nunca aconteceu esse tipo de situação. Vamos estudar sobre o Nazir também, no capítulo 6 de Bemidbar. Assim está escrito: e falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou uma mulher se tiver isolado, fazendo o voto de Nazireu para se consagrar ao Eterno, de vinho novo e velho se absterá, vinagre de vinho novo e vinagre de vinho velho não beberá, e todo caldo de uva não beberá, ou suco de uva, e uvas frescas ou secas não comerá todos os dias do seu nazireato, de tudo que sair da videira, desde as sementes até a casca de uvas, não comerá todos os dias do seu voto de nazirato. Navalha não passará pela sua cabeça até que se cumpram os dias nos quais se consagrou para o Eterno. Sagrado será o seu cabelo, deixará crescer o cabelo de sua cabeça todos os dias de sua consagração ao Eterno. Não se aproximará de um morto, por seu pai, por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã. Não se impurificará por eles quando morrerem, porque o nazirato do seu Elohim está sobre sua cabeça, e em todos os dias do seu nazirato ele será santo para o Eterno.
Bom, esse estudo é um estudo muito amplo, um estudo muito bom de se fazer e, e complicado de se entender, mas é buscando que se acha e é cavando que se acha água. Nessa paraxá, nessa porção aqui da paraxá Nassau, vem falar de Nazirato, o Nazireu, o homem que era Nazireu. Nós podemos identificar, ou os sábios também dizem isso, apenas 2 homens que foram consagrados ao Eterno a vida toda como Nazir, o Nazireu, que foi Samuel, o profeta Samuel, e Sansão, ou Xinchão. Todos conhecem a história de Sansão e de Samuel também. Mas eles foram consagrados desde quando estavam no ventre da mãe deles. Então eles foram oferecidos ao Eterno. Era diferente de uma pessoa que fazia o voto por si mesmo, o voto do Nazirato. Então a primeira parte que eu li é que fala que se o Nazireu tivesse com alguém e essa pessoa viesse a óbito, tivesse encostado lá, deitado com alguém, um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, e essa pessoa tivesse a óbito na madrugada, e ele tinha que ir lá e entregar o seu voto de Nazir ao Eterno e começar tudo novamente. É isso que está falando. Porém as ofertas ao Eterno eram 2 pombas e era uma oferta diferente de uma oferta comum de Nazir ao entregar o seu voto. O voto comum de Nazir era: o Nazir entregava o seu voto trazendo ao Eterno um cordeiro, os 2 de um ano sem defeito, e um carneiro também sem defeito. Mas os nossos sábios também vêm falar sobre esse texto e explicar sobre o que acontece. Porque que o Nazir, depois que cumpria todo o seu rito de santificação eterna, elevação eterna, ele ainda tinha que levar sacrifício de pecado, como se ele tivesse em pecado ao fazer o voto de Nazir. Porque os nossos sábios vêm interpretar essa passagem da seguinte maneira: realmente o homem, quando ele se abstém de alimentos e de coisas permitidas que o Eterno nos permite, é como se nós ignorássemos a Torá. É como se nós quiséssemos ensinar o Eterno a ser o Eterno. É como se nós quiséssemos ensinar o Eterno a trazer leis para nós. Então nossos sábios vêm dizer que nós estamos em pecado, que nós não estamos dando crédito à Torá. Aqui está citando a uvas, está citando o vinho, o suco de uvas, mas em geral não era só isso que se faziam. Eles não comiam carne. Pode ler aqui no rodapé da Torá, essa é a famosa Torá de Moshe, já pode até o nome que eu uso. Torá de Moshe, aqui no rodapé tem os tratados, aqui no rodapé tem os tratados. Quem puder comprar uma dessas, quem não tem, ou quem tiver que puder ler, na página 402 da Torá, na página 402 da Torá em diante, aqui vai estar detalhado sobre os nossos sábios do Talmud, Urashi e outros grandes sábios, explicando sobre esse comportamento quando nós nos abstemos de comidas e das coisas permitidas pelo Eterno. Nós entramos em pecado naturalmente, porque se nós estamos indo contra o que o Eterno permitiu, é que nós estamos querendo mostrar para o Eterno que nós podemos ter a nossa própria Torá, ou queremos saber mais que o Eterno. Então nós temos que tomar muito cuidado. Leis extras que aparecem aos montes todos os dias na nossa vida, com esses costumes que aparecem em todos os momentos ao redor dos jovens, das religiões, das nações, todos esses ritos que se falam que é para
se santificar, ou se purificar, ou se elevar. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos estar entrando em transgressão sem entendermos o que realmente a Torá diz. Se nós não formos pela Torá, nós podemos tropeçar e cairmos feio e nos arrebentar, nos machucar de verdade, porque estamos pecando contra o Eterno. Então que nós podemos começar a buscar mais no Eterno, entender mais a Torá. Nós não vamos ficar julgando as pessoas, julgando quem quer que seja. Cada um segue o caminho que quer. Nós podemos apenas instruir as pessoas na Torá. Se as pessoas querem ser instruídas na Torá, a Torá está aqui. Temos vídeos de muitos rabinos famosos, muitos rabinos muito bons em toda a internet, muitos estudos escritos também. É muito importante nós filtrarmos o que realmente é do Eterno, vem do Eterno, ou que é meras filosofias. Filosofias não fazem parte dos servos do Eterno, dos filhos de Deus, não fazem parte de Israel. Muitos famosos, sábios, se tornaram filósofos, e é tanto que muitos desses também não são nem bem vistos diante dos olhos dos israelitas, dos judeus. Não que nós abominamos nem nada disso, né? Não tem nada a ver com isso, mas tem muitas instruções que eles trazem que nós preferimos ficar com a Torá, porque ela é a verdade. A palavra do Eterno é a verdade. O que é filosofia, isso não interessa para nós. Eu tenho uma filha, eu não quero que a minha filha estude filosofia, não quero que a minha filha seja professora de filosofia, nem se envolva com nada de filosofia. Isso não traz futuro para ninguém. O que traz futuro para as pessoas é uma regra, uma condição, uma coisa firme, uma profissão firme, regada na Torá, um ambiente firme, uma coisa verdadeira. Filosofia é como se fosse uma mentira mal contada. Isso que significa filosofia, uma mentira mal contada. E isso aí não interessa para nós, judeus. Que o Eterno abençoe a todos. Estudem a Torá, não fica só nas minhas palavras, não fica só nas palavras dos rabinos do YouTube, mas procure por você mesmo, dentro da Torá, o que o Eterno diz. Que o Eterno abençoe a todos.